Você já sentiu que uma coisa que aconteceu com você te mudou completamente como pessoa? Como se existisse o você antes e o você depois daquilo? E como se você se olhasse e falasse assim: caraca, eu me sinto diferente, eu me sinto uma pessoa completamente diferente da pessoa que eu fui. E existem milhões de situações que podem nos mudar como pessoas. Comigo, eu enxergo como a pior forma possível, que foi quando eu perdi a minha mãe. E eu sempre penso na Stephanie que eu era e na Stephanie que eu sou hoje. São duas pessoas completamente diferentes e não é só sobre o fato de perder uma pessoa, mas no sentido de você entender a grandeza daquilo, porque tem coisas que não tem jeito, a gente só vai conseguir entender 100% quando a gente viver aquilo, porque a gente sempre acha que essas coisas nunca vão acontecer com a gente, quando acontece algum caso a gente até fica, poxa, aconteceu isso com fulano e tal, mas logo a gente vive a nossa vida e acaba, sabe, esquecendo. Mas quando a gente realmente vive aquilo, a gente entende 100% o que aquilo representa na vida, sabe, de quem tá passando, e você consegue se colocar no lugar mesmo da pessoa e você realmente aprende que você não tá tão a salvo assim de todas as coisas, porque até acontecer com a gente acha que aquilo nunca vai acontecer ali na nossa realidade, mas depois que acontece, parece que a nossa ficha cai de como a vida ela é frágil e como as coisas acontecem assim do nada. E isso começou a me dar medo, como se a vida estivesse me olhando e perguntando assim: e se você não tivesse mais tempo? E aí eu comecei a analisar toda a minha vida até ali e eu não fiquei muito satisfeita com o que eu enxerguei, sabe? Como se eu estivesse dentro de uma caixa limitada por querer ser sempre um bom exemplo para as pessoas, por estar limitada no que as pessoas pensavam a meu respeito, em buscar muitas vezes caminhos que eu nem queria, mas porque eu não queria desagradar também. E não que eu não seja uma boa pessoa hoje, mas eu sei que eu não sou uma boa menina. Eu sei que eu sou uma pessoa com milhões de defeitos e sim, eu tenho muitas coisas positivas que as pessoas podem se inspirar, mas eu sei também que em muitas coisas eu não sou exemplo para ninguém e, e eu acho que essa foi uma das grandes mudanças foi eu realmente assumir quem eu era internamente, assim, e essa foi a virada para mim em querer realmente viver uma vida fiel com aquilo que eu acreditava e a não me importar tanto com aquilo que as pessoas esperavam de mim, mas simplesmente viver a vida que eu queria viver. E nasceu essa versão minha que quer viver tudo enquanto ainda tem tempo. Mas eu me lembro que em época de escola sempre perguntam o que você quer ser quando crescer. E sempre falam médico, arquiteto, jogador de futebol, enfim. E eu estava pensando sobre isso e eu nunca de fato tive um sonho assim 100% em seguir uma profissão. E a minha resposta sempre foi assim: eu quero ser uma pessoa feliz, eu quero ter a minha família, eu quero viajar, eu quero conhecer várias culturas e eu quero ser feliz, sabe? Mas é lógico, né? A gente, quando cresce, tem as nossas obrigações financeiras, então a gente tem que ter uma profissão, né?
Então, mas eu nunca tive esse sonho 100% em algo em específico. Eu sempre gostei de várias coisas, mas eu acho isso interessante. Mas com o tempo a vida vai passando e às vezes a gente tem um sonho que parece ser tão louco, sim, uma coisa tão distante do que a gente está vivendo, que a gente simplesmente guarda ele, deixa ele ali na gavetinha, a gente nem externaliza muito aquilo, a gente nem coloca muito pra fora dele, porque assim, parecer uma doida, né? Não tem sentido, pô, minha vida tá sendo aqui, trabalhar, estudar, pagar minhas contas, viver essa realidade aqui. Mas, sinceramente, eu nunca fui essa pessoa que almejava essa realidade que é muito comum. Tem gente que realmente ama a vida que tem, ama o trabalho que tem, ama a cidade onde cresceu, vive ali, quer viver essa vida eternamente. Tem pessoas que gostam disso, mas eu nunca fui essa pessoa. Eu sempre senti que eu deveria viver coisas assim, sabe, diferentes e conhecer coisas. E eu sempre quis isso, mas eu nunca falei muito, sabe? Porque realmente eu tava vivendo uma vida tão corrida e real que eu simplesmente guardei esse meu desejo. Mas a vida tem o seu jeito, né, de seguir. Deus tem os seus planos pra gente. E de repente as coisas mudam e a vida te dá um chacoalhão, sabe? E você pensa assim, não vive não pra você ver, boba. Você não vai sair do lugar nunca. Então, tem coisas e tem pessoas também que às vezes só se movem e fazem algo quando acontece algo assim. Tem uma pessoa que me falou que é assim, né? Gosta da emoção, de fazer as coisas só quando dá ruim. Então, tem pessoas, um exemplo, né, que tem um prazo de 1 mês para poder entregar um trabalho e deixa para fazer no último dia. Tem gente que gosta dessas emoções. Mas tem coisas que a gente não pode controlar. E a vida, ela passa assim muito rápido. E a gente às vezes fica tão assim, nessa de deixa a vida me levar. Só que assim, tem coisas que não voltam, tem oportunidades que não passam, assim, e não batem no suporta 2 vezes. Então, é importante você avaliar, lógico, tudo que você está vivendo. Por exemplo, uma mudança de país não é algo assim, no sentido de, eu vou mudar de país, decidi agora, tô indo amanhã. Não, é uma coisa que o principal é ter planejamento, porque não é só planejamento financeiro, você também precisa se planejar emocionalmente, ver se você tem condições realmente de ir para um outro país, de fazer uma mudança assim tão grande, porque nem tudo são flores. Para vir para cá onde eu estou hoje, eu tive que abrir mão de muitas coisas que eu tinha no Brasil e que eu valorizava, mas eu coloquei na balança e então assim, eu entendo que a minha realidade hoje é muito boa, mas eu também tenho que recomeçar em muitas coisas, idioma, cultura muito diferente. Por mais que eu goste, eu sei que também tem os seus desafios, mas estar aqui hoje é uma realização de algo que parecia assim muito distante de eu conseguir realizar, sabe? Então, eu sou muito feliz pela escolha que eu fiz e nossa, eu assim, tenho tantas coisas que eu poderia falar pra vocês no sentido de aprendizados que eu tive depois de me mudar. E eu poderia citar pelo menos uns 3 aprendizados aqui, então pega um papel e caneta pra você não se esquecer. O primeiro é realmente a coragem, não é não ter medo, mas é ir com medo mesmo. A gente nunca vai estar 100% pronto
para fazer grandes mudanças, e você não vai ter coragem do nada. Na verdade, a ação que vai te fazer ter coragem, não ao contrário. Então, a coragem vem após a ação. Então, eu acho que essa é uma dos primeiros grandes aprendizados. E o segundo aprendizado seria, de fato, você acreditar que o mundo é maior do que você imagina. E sair do meu mundinho, conhecer outras culturas, enxergar outras formas de viver a vida, nossa, muda muito aqui dentro, muito, 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 porque a gente acaba saindo daquela coisa que nos limita, de achar que a nossa vida tem que ser de um jeito, porque se não for assim tá errado, sendo que o mundo é tão grande e cada lugar é tão diferente, então assim, você acaba sendo uma pessoa bem mais mente aberta, sabe? E ai, é uma coisa que assim, realmente, depois que você sai, você vai conseguir entender realmente do que eu tô falando. E o terceiro é que no final, e ninguém se arrepende de ter tentado. Se você perguntar para uma pessoa mais velha se ela se arrepende de ter tentado algo novo, ela nunca vai te responder que foi isso. Ela sempre vai falar que se arrependeu de não ter feito algo. E você? Se você não tivesse mais tempo, você estaria satisfeito com a vida que você está levando hoje? Se a resposta for não, tudo bem, eu vou te falar uma coisa assim, do meu coração mesmo. Talvez assim como eu, que nem falava sobre os meus desejos por achar algo impossível demais para minha realidade, assim você também esteja pensando que você não está satisfeita, você queria mudar, mas não tem o que fazer, não surgiu a oportunidade. E sabe, faz o seu melhor hoje com o que você pode, vive a sua vida, seja uma boa pessoa e entrega para Deus, sabe? Todos os seus sonhos, porque Deus é um Deus que nos surpreende, sabe? E às vezes aquilo que tá guardadinho ali na gaveta, que a gente nem mexe, já deixou de mão, é exatamente onde Deus vai abrir uma porta para você viver. E quando surgir a oportunidade, porque eu sei que muitas vezes a gente não tem o que fazer em relação àquilo, mas que quando surgir essa oportunidade, você tem a ação que te gera coragem, que você seja essa pessoa que vai em busca de viver, que entende que a vida passa muito rápido e a gente precisa ser honesta, que a gente precisa ser sincero com a gente mesmo, sabe? E é isso, me conta se você se considera uma pessoa corajosa nos comentários. Se você não conhece o canal, prazer, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Se inscreve para não perder nenhum outro vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau!